Fala aí, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos. Começando aqui mais um episódio de Lutador para Lutador, porque aqui você sabe, o papo é diferente, é de lutador para lutador. Antes de começarmos aqui nosso bate-papo, eu queria pedir para você, mais uma vez, eu sei que toda hora eu peço e os outros canais também pedem, mas se você puder ajudar, é de graça, você ajuda a gente, faz o Triple C aí. Curte, comenta e compartilha, é muito importante. Se inscreve no canal, ativa as notificações aí no sininho para você receber os novos programas que irão ao ar. A nossa programação está começando apenas aqui no Fight Mode TV. É importante você participar desse novo modo de assistir lutas. Esse programa aqui, o de Lutador para Lutador, vamos ter aqui o FMTV News, vamos ter também o programa de debate Luta em Pauta, que vai, no início, ser todo evento numerado, pós-evento numerado, e outros programas muito interessantes que iremos mostrar aqui a cada semana. Teremos aí uma agenda importante de novos programas nas próximas semanas para você aqui no YouTube. Tá bom? Então fiquem ligados na gente aqui no Fight Mode TV, o seu novo modo de assistir lutas. Te agradeço imensamente a tua curtida, a sua inscrição aqui no canal. E vamos começar, né? Sem mais delongas, sem mais bate-papo, vamos aqui apresentar o nosso entrevistado de hoje. Aliás, você já sabe quem é, já viu na thumb aí, né? É ele mesmo, Cara de Sapato. Seja muito bem-vindo, Cara de Sapato. É um prazer ter você aqui conosco. Segue! Valeu, Carlão. Obrigado aí, velho, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falando de lutador para lutador, né? É isso aí. Aí a gente se entende. Com certeza. Tudo bem, cara. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sempre agradeço muito o tempo das pessoas, porque tempo é um ativo caro e escasso. Então a gente sabe É, que as pessoas têm muita coisa para fazer. Eu sei que você é um cara com muitas tarefas, muitos afazeres. Está de férias nesse momento aqui que a gente está batendo esse papo, né? Descansando um pouco a carcaça, a mente, para poder é, revigorar as baterias para mais uma temporada de competição. Muito obrigado, cara é Sapato. meio férias, né? Porque a gente está sempre treinando, velho. A gente nunca para. Raramente a gente consegue tirar férias de verdade, né? Eu sempre aproveito para vir aqui para o Brasil, né? Eu que moro fora. Eu vim para cá, termino vindo para Salvador, que foi onde eu dei início à minha carreira do MMA. Então, termino fazendo parte do meu camp aqui com o professor Dória, né? Depois eu volto para os Estados Unidos para dar continuidade com o professor Gabriel, que me acompanha de perto lá no dia a dia, né? E fui até esses dias também no Galpão da Luta, treinei lá com o Malhadinho, com a galera da Opa! academia, foi muito legal. Tava lá hoje, inclusive, né? Levando uma Que... massa lá da turma. Murro na cabeça e amassa no chão. É isso mesmo. E como é que é esse intercâmbio, cara? O quanto é importante você fazer o intercâmbio? Fala um pouco pra gente. Vamos começar logo nesse assunto. Já que você tocou no teu treino aqui, quando você vem ao Brasil, treina com Dória, foi lá no Galpão da Luta com Malhadinho e Companhia Limitada. Quanto é importante o intercâmbio, a conexão com outros atletas, outros tipos de treino? Cara, eu gosto muito, Carlão. Eu vou num Dória, né, que foi quem me iniciou ali no MMA, na parte da trocação. Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que me ajudou muito, né, na minha caminhada. Então, eu volto sempre às raízes aqui, estando perto da minha família, né, dos meus amigos. Isso daí é bom não só na questão do intercâmbio, de troca de informação e de experiência ali, mas também na parte emocional, né, de você se sentir em casa. Então, eu tô aqui com meu pai, depois vou ali, vou ver meus amigos, isso daí para mim é muito importante. Mas eu também sou esse cara que gosto de aprender, né? De você tentar adquirir o máximo de informações possíveis e experiências. Então, por exemplo, final do ano passado, eu fui para Tailândia, treinei um tempo lá junto com o Léo Elias também, que é um cara, pô, fenomenal, que me ajuda bastante. Fui para a luta do Bochecha, né? Que, pô, saiu com uma grande vitória. Depois a gente passou um tempão lá treinando. Aí agora eu tô aqui, então eu gosto disso, sabe? De mudar um pouco do ambiente e aprender, tipo com outras pessoas, ver as diversas visões que a gente tem, né? O MMA é, é, tem, tem, tem vários aspectos diferentes, né?
Então, você pegar um pouquinho de cada ali te ajuda bastante a você formular o seu jogo no final das contas. Não, perfeito. E mais uma pergunta que eu vou te fazer em cima disso. É, o intercâmbio é super válido, você pontuou de uma forma brilhante ali, né? Foi para Tailândia, sentir lá o Muay Thai, né? Treinar na Tailândia, sentir como é que você pode colocar as ferramentas, né, do Muay Thai dentro do teu jogo. Foi lá junto com o Bochecha, ficar no corner dele, treinando com o Bochecha, vocês são grandes amigos, e o jiu-jitsu de altíssimo nível. Mas um grande problema que eu vejo hoje, e eu vi também na minha geração, tá? Ou seja, é um problema recorrente. E eu quero ver tua visão sobre isso. É que muitas vezes o atleta, e aí principalmente o atleta de jiu-jitsu, ele às vezes se perde um pouco nesse processo de absorção de outras modalidades. E às vezes ele quer muito treinar, por exemplo, a parte em pé, né, que é algo falho dentro do jiu-jitsu, né? Então ele quer treinar muito a parte em pé, e aí ele acaba gostando de muitas oportunidades, ou acaba querendo mostrar que está bom em pé, e acaba largando um pouco, ou pelo menos dizendo, negligenciando um pouco a sua raiz, o seu ponto forte, a sua habilidade maior. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Se você enxerga dessa mesma forma? Cara, hoje em dia, MMA evoluiu bastante, né? Então, é difícil a gente ser unidimensional, sabe? É muito difícil você ir e defender a sua modalidade como acontecia antigamente. Mas também é um erro você fugir do seu ponto fraco. Então, você tem que tentar achar esse meio termo, e às vezes é difícil, é por isso que eu gosto de fazer camps. Por exemplo, eu venho para cá, eu faço camp de boxe, eu faço muito boxe, muita trocação, eu fui para Tailândia, fiz a mesma coisa, apesar de estar treinando. Por exemplo, hoje a gente foi wrestling e jiu-jitsu. Então, eu tento manter um pouco, apesar de estar priorizando a parte da trocação. Mas quando eu vou, por exemplo, para American Top Team, eu priorizo muito a parte do grappling, sabe? Então, por isso que eu Entendi. faço esses camps às vezes, para dar um refresh ali, né? Para você se atualizar de algumas coisas, aí você volta, faz a sua manutenção ali da área do strike, no meu caso, né? Que sou grappler também. Mas lá eu foco muito no jiu-jitsu e no wrestling, sabe? Eu acho que você tem que focar no que é aquilo que você faz de melhor, né? Então, isso daí realmente é um erro. A galera que, tipo, por exemplo, é do jiu-jitsu e aí toma gosto pelo boxe ou pela trocação e quer fazer só isso. Eu acho que você tem que tentar mixar mais isso daí, usar, por exemplo, o soco para entrar numa queda, né? Que é uma coisa que você treinando isoladamente o Muay Thai ou o boxe, você não vai conseguir. Mas você, juntamente com o seu treinador ali de MMA, fazer esse mix, sabe? Por exemplo, fintar uma queda e entrar um soco, ou então solta uma mão e entra na queda. Isso daí, quando você vai fazendo toda essa mistura, vai facilitar muito, inclusive, o seu jogo de queda, o seu jogo de jiu-jitsu, sabe? No chão, trabalhar um pouco de ground and pound antes de você trabalhar uma finalização. O MMA é um esporte muito complexo, sabe? Então, eu acho que você tem que fazer bem essa mistura daí para ser bem sucedido nesse esporte, que é difícil pra caramba, velho. Esse ponto de equilíbrio, né? É muito complicado É, de uma luta conversar é. com a outra, né? E eu vou te falar que era até um erro que eu cometia bastante, Carlão. Eu fazia muito assim, eu tava em pé, eu queria só trocar, sabe? Aí eu disse, pronto, agora eu vou entrar na queda. Aí eu meio que não colocava esse soco, ou fazia essa mistura bem, não fazia bem feito. Às vezes eu até tentava, mas não fazia bem feito. E é uma coisa que eu tenho focado muito ultimamente. Apesar de estar fazendo um camp aqui e outro camp ali, o meu foco principal hoje em dia vem sendo esse, sabe? Você conseguir fazer bem essa mistura que eu vejo que complica. Cara, você quer ver um cara que faz isso bem, que é um cara que eu acho que ele, sei lá, é difícil dizer isso, mas eu acho que o campeão mais fraco que tem, que já teve, sei lá, da 8-4, por exemplo, é o do Duplessis, né? Cara, Sim. você olha eles e diz, cara, esse cara não é bom, mas esse cara tá ganhando de todo mundo, pô, sabe? E você vê que ele faz um pouco isso, né? Ele solta uma mão, vai entrando e vai naquele jogo de embolo, e isso complica todo mundo. É difícil fazer uma leitura Aí dele, você né? É difícil fazer uma leitura dele exatamente por conta disso. Pô, o cara vai dar um soco, vai entrar na queda, ele vem fazendo bem esse mix.
entendeu? E vem sendo bem sucedido, apesar de você não ver grandes qualidades técnicas nele. É perfeito. Ele é um cara estranho. É um cara a ser É, estudado, mas ele realmente é um cara eficiente no que ele propõe. muito. E Verdade. você vê que o jogo dele tem muito disso, que a gente estava comentando, assim, de ter essa mistura, entra na mão e tal. É difícil você fazer essa leitura, e quando você não consegue fazer essa leitura, você termina se perdendo. Porque a gente está acostumado ali com aquela coisa ortodoxa, né? De, porra, solta um jab e entra, ou então fica só na trocação, e quando vai entrar, termina avisando um pouquinho. Ele não, velho. É difícil realmente essa leitura, ele mixa muito bem isso daí, e não à toa é o campeão. Ver- Apesar de, como eu falei, não vejo grandes qualidades técnicas nele. Sim, sim, mas ele realmente ele é eficiente no que ele se propõe. Isso é verdade. E como você bem colocou, É, como ele não é nada ortodoxo, ele acaba complicando a leitura. Né? Você não sabe muito bem o que ele vai fazer. Além disso, é, adicionado um ótimo preparo físico, que é algo é. importante que a gente tem que colocar. Cara de Hoje em sapato, dia vem você. sendo muito importante, cara. Oh, e como? Você foi campeão do TUF Brasil em 2014, né? É, como Sim, você enxerga daquela época, em 2014, quando você foi campeão do TUF Brasil 3, né? Foi campeão. Para isso. agora, cara, a evolução do esporte. Eu não estou falando ainda do cara de sapato. Eu estou falando do esporte. A sua análise, assim, você botando uma lente e olhando, cara, 2014 eu pensava dessa forma, o esporte era assim, e hoje, em 2025, ele já está de uma outra forma. Ou não? Você acha que está igual? O que mudou foi, de repente, a condição física dos atletas, que melhorou bastante. Cara, eu acho que muita coisa mudou. Mudou o sistema das organizações de MMA, principalmente do UFC, né? Na época, quando eu fui campeão do TUF Brasil, eu lutava pelo UFC, passei aí, acho que quase 10 anos lutando pelo UFC. Mudou muita coisa, né? Veio a questão do patrocínio macro ali, né? Da Reebok na época e tal. Depois mudou um pouco o sistema que eles faziam, que você tinha poucos eventos por ano. Depois começou a ter mais eventos e começou a surgir muitos atletas. Eu não sei se já existia essa quantidade de atleta, mas daqui a pouco começou a. Meu irmão, uma quantidade de atleta, de bons atletas, eu tô falando. Então, a galera, pelo lado do marketing, eu achei que foi uma coisa meio. Você terminou perdendo um pouco a identificação com aqueles campeões. Você via que antigamente a galera se mantinha no cinturão durante muito tempo. Hoje é muito difícil. Você praticamente não vê alguém se mantendo por muito tempo. A gente estava falando, né, da categoria 8-4. Você vê uma Adesanya que a galera dizia, pô, esse cara aí vai manter o cinturão por muito tempo. Daqui a pouco, meu irmão, ele tá vindo aí agora de o quê? 3 derrotas. Entendeu? Então, eu acho que mudou bastante. Entrou muita gente boa, né? A competição ficou muito mais difícil e eu acho que a parte física também dos atletas vem influenciando bastante, velho. Física, na verdade, eu acho que a parte física e a parte tática, não é nem a parte técnica, mas a parte tática, sabe? A galera tá mais focado no seu game plan, né? Tipo, no que você vai fazer na luta. Mesmo, eu vou entrar, vou fazer dessa forma, vou seguir aqui essa linha e segue firme nela, sabe? Eu acho que a galera tem ido muito para esse caminho. Você acha que o MMA de hoje é melhor do que o de 10 anos atrás? É muito mais competitivo, eu acredito. Eu acredito que seja mais competitivo. Acho que é muita gente de qualidade, muita gente que já está vindo nessa. Porque eu acho que 10 anos atrás você tinha muito essa coisa do background, né? Você vinha do jiu-jitsu, você vinha do boxe, você vinha do Muay Thai. Hoje em dia você vê uma turma que está vindo do MMA, entendeu? E junta exatamente isso que eu te falei. O cara faz um pouco de tudo. Apesar de ter uma coisa que ele gosta mais e tal, às vezes você vê um cara que, meu irmão, consegue fazer bem esse jogo de mixar as artes e faz muito bem. Então eu vejo que tá vindo uma galera com essa mentalidade, assim, sabe? E tá sendo muito mais competitivo, eu acredito. E pode concluir. Não, é isso. Eu acho que está sendo mais competitivo. Acho que o esporte evoluiu a um ponto que é difícil você ter um cara que se mantém ali no topo por muito tempo, como foi Anderson, como foi José Aldo, entendeu? Você vê que a galera, velho, vai.
pega o cinturão, ganha uma luta ou outra, tal, daqui a pouco já muda o campeão, já vem outro cara e se renova, e você vê isso muito frequente, né? A não ser o extraterrestre do John Jones, que é um cara que se mantém aí no topo o tempo todo, né? Tirando ele, você tá vendo aí que tá tendo bastante movimentação, né, do cinturão. Dos Perfeito. cinturões, né, de vários Dois eventos. cinturões. Olhando assim, nessa mesma ótica, olhando você, cara, quando você começou, você foi bicampeão mundial de jiu-jitsu, né? E aí você faz a migração para o MMA, influenciado pelo cigano, né? E você começa a praticar MMA, conquistar aí as suas vitórias, até chegar ao TUF, toda essa trajetória. E aí eu digo você, como é que você vê sua evolução de entendimento da luta? Aí quando eu falo entendimento entre os aspectos técnicos, táticos, como é que foi a tua evolução? O que você tem aprendido nessa longa estrada que tem mudado o seu jogo e você tem buscado mudar esse jogo constantemente? Por que eu pergunto isso, cara de sapato? Porque eu vejo muitos lutadores assim ainda negligenciando o conhecimento, achando que estou vencendo. Um ditado que eu não gosto, que eu acho péssimo: time que está vencendo não se mexe. Time que está vencendo Uhum, se mexe sim, se melhora. Pelo menos é a minha forma de sim. enxergar. E aí eu pergunto você, essa Uhum. trajetória toda, você olhando ali no túnel do tempo, quando você começou a competir no MMA até os dias de hoje, o que houve de mudança significativa no jogo tático e técnico do cara de sapato? Uhum. Cara, eu sou um cara que eu sempre peguei muitos exemplos assim, né, de lutadores e de estilos que estavam dando certo em determinado período. Você vê às vezes um período que o jiu-jitsu tá dominando, às vezes aí depois muda, aí vai a parte do Muay Thai ali, da trocação, depois muda o pessoal do wrestling que tá dominando e tem sempre esse ciclo ali, né? Então você tem que acompanhar um pouco, entender o que é que está acontecendo e começar a trabalhar a sua parte tática principalmente, né? A gente está sempre treinando, evoluindo na parte técnica, na parte física. Eu particularmente nunca fui um cara muito físico, aquele cara brigão que chega, fecha a guarda, trunca os dentes e vai pra porrada. Eu sempre fui um cara mais técnico, que gosta de, por exemplo, na parte da trocação, bater e sair, não levar muito golpe, entrar, por exemplo, as quedas no tempo, sem forçar muito, fazendo tudo tipo como diz ali no livrinho, né? Então eu tento estudar bastante isso daí. E eu acho que a experiência é a melhor coisa, né? Você pega toda a parte teórica e tenta levar isso daí para o seu treinamento. Então, hoje em dia, mais maduro, com mais lutas, entendendo o que é lutar, entendendo o que é estar dentro do cage, tudo que rodeia ali, né? Você tem, pô, a parte física, a parte emocional, a parte técnica, a parte tática, os seus treinadores, o apoio que você vai ter dos seus parceiros de treino, como você deve treinar para que você tire o melhor proveito possível de cada treino. Então, tudo isso a gente vai adquirindo com tempo e com experiência, né? Então, se você não aprendeu nada nesse tempo, você tem que parar, botar a cabeça no lugar e começar a perceber o que é que está acontecendo. Eu sempre tentei fazer isso, sabe? Pegar o melhor de cada, ver qual é o caminho que mais se adapta a mim, conversar com meus treinadores, a gente criar um plano de jogo, um plano de treinamento e seguir aí nessa rota. É a verdade. No TUF Brasil 3, né, um reality show, cara, lutar dentro de um reality show é bem diferente do que lutar É. normalmente. Tem que perder peso, conviver com os caras ali que são seus parceiros, mas ao mesmo tempo são seus Isso. rivais, controlar as É, emoções. Conta um pouquinho, cara, como é que foi essa tua experiência, que é uma experiência, eu acho, muito legal. Né? Particularmente, sou muito fã desse modelo do TUF. Eu acho que é um modelo eu gosto pra inesgotável. caramba O também. pessoal fala, ah, não, já É, deu. Eu não acho. Eu acho que sempre tá rolando. eu também Eu não. acho que sempre dá para rolar porque são pessoas. Pessoas são diferentes, momentos diferentes e É, cada um com a sua cultura. Então, quando você coloca pessoas diferentes no mesmo ambiente,
alguma coisa vai sair de forma diferente. Ainda mais com o mesmo Sim. objetivo, que é um contrato na maior organização do planeta. O sonho ser realizado. Uhum. É diferente de reality show, que você já participou também, mas que é um dinheiro o Participei prêmio. dos dois, né? Que é os dois. Que é o dinheiro, o pote de ouro. No TUF, não é o dinheiro, é o contrato, pô. Então, é o sonho que vai ser realizado. Diante disso, como é que É, foi, cara, a tua cabeça, assim, lidar com aquele ambiente do TUF, câmera, os oponentes que são amigos, como é que é isso? cara, então, lá no TUF é uma coisa que tem um propósito muito maior, né? Tipo, a gente treina, a gente se dedica, a gente tá todos os dias na academia dando o nosso melhor e a gente quer chegar em um determinado patamar. E ali é um caminho para a gente chegar no nosso sonho. Essa questão da convivência é muito difícil, porque você está distante dos seus treinadores, distante da sua família, distante da sua casa, num lugar hostil, né, queira ou não, porque apesar de alguns serem seus amigos, às vezes você não sabe nem se você vai lutar com ele ou não, o que torna um clima ainda mais difícil. Mas foi um desafio interessante que me fez amadurecer muito rápido, porque eu precisei amadurecer rápido. Eu entrei no TUF, eu tinha só 6 meses de treino de MMA. Eu tinha 3 lutas que a gente fez tipo, na correria ainda ali, fez muito rápido para conseguir ter lutas o suficiente para fazer a minha inscrição no TUF. Fui selecionado, fui para lá e ainda consegui ser campeão, lutando com vários caras super experientes que já estavam aí nessa caminhada há bastante tempo. É, mas realmente foi um trabalho difícil, velho. É bem difícil lá. Todo esse contexto aí dificulta bastante todo. Enfim, dificulta bastante o seu resultado, né? Tipo, a sua performance. Porque é tudo muito diferente do usual, do que você está acostumado. Mas a gente tem que se adaptar, né? Eu acho que o atleta, principalmente o atleta de MMA, é isso. Você tem que se adaptar às situações, né? Na vida isso é muito importante. Se Exato. você, sei lá, está no meio da luta, você leva um golpe, você está seguindo ali, por exemplo, o seu plano tático. E você leva um golpe, alguma coisa aconteceu, sei lá, você quebrou uma mão, algo aconteceu, você diz, espera aí, como é que vai ser essa resposta agora? A velocidade de raciocínio para dizer, vou ter que seguir por esse caminho. Você cansado, suado, com o cara querendo te bater, com a mão quebrada, seja lá o que for, e você tem que achar uma outra rota para conseguir vencer aquela luta. E eu acho que no TUF é muito isso daí, porque você não sabe quando você vai lutar, você tem 3 lutas num período muito curto de tempo, então em um mês e meio eu fiz 3 lutas, né? Isso é difícil de acontecer. Então você tem que ir adaptando e tentando achar o melhor caminho de acordo com cada situação. Perfeito, perfeito. Aí você entra no. Aí você ganha o TUF, né? Obviamente. Para você que tinha pouco tempo de MMA, pouco tempo de experiência no MMA, passar por essa experiência e se sagrar vencedor foi realmente deve ter sido um sentimento único que só você pode descrever por tudo que aconteceu. Você É, entra no UFC, tem algumas lutas, e aí tem uma fase ruim, né? Você entra numa sequência de derrotas. A tua última luta foi contra o Brad Tavares, né? No UFC, McGregor, isso. né? Lutou, não foi? 252? É o Dustin Poirier com o McGregor Isso, na época da pandemia, né, em 2021, janeiro de 21. 2021. Exatamente. Época de pandemia ainda. Cara, como é que foi? Primeiro fazer o teu camp numa época complicada pra caramba. Esse é um ponto importante. E aí eu vou entrar, É, já emendo logo com uma outra pergunta que é uma curiosidade que a gente, né, nós aqui da comentaristas, analistas de luta, sempre falamos: o cara tá entrando com a corda no pescoço, sinal amarelo ali para ele que ele vem numa sequência de derrotas, então ele tem que vencer. A gente fala muito sobre isso, né? São os achismos absolutos que nós, comentaristas, temos na mão, né? Porque a gente acha sempre o que o cara está passando, mas só o lutador sabe o que ele está passando. Ele e a sabe? equipe dele. A É. verdade é essa. Por mais que eu tenha passado por situações parecidas, outros comentaristas também tenham, só quem vive aquilo, porque pessoas são pessoas, né? Cada um com a sua forma de enxergar o mundo. Cara, como é que foi para você, cara de sapato, entrar para aquela luta em todo o ambiente hostil, porque era ali saindo da pandemia, e
era luta importante, cara. Tem que ganhar esse cara. Eu tenho que ganhar esse cara. Uhum. Era um evento que tinha muitos holofotes, porque tinha o McGregor puxando o card. E como é que foi, cara? Lutar com o Brad Tavares e a pressão de ter que vencer foi uma inimiga pra você? Cara, eu vou te falar que eu tava me sentindo muito bem, Carlão, naquela luta, sabe? Você, voltando do começo ali, desde o TUF, eu saí do TUF como campeão e ao mesmo tempo eu era um cara muito inexperiente, né? Porque eu tinha pouquíssimo tempo de luta. Eu não tinha nem um ano de MMA. Então foi tudo. Eu tive que amadurecer ali na Cova dos Leões, o maior evento do mundo. A galera, como eu fui campeão, a galera já começou a botar um K de pedreira pra cima de mim. Por isso, inclusive, que eu decidi para os Estados Unidos para alinhar algumas outras coisas no meu jogo, principalmente na parte do grappling, do wrestling ali. Vim um período muito bom e depois tiveram as lesões, que foi o início de um período muito difícil na minha vida, né? Eu tive um período emocionalmente ruim, eu estava passando por alguns problemas na minha vida, e isso todo mundo passa, mas para o atleta, principalmente o atleta de MMA, é muito, muito complicado, porque, cara, tudo, você sabe que é tudo no detalhe, né? Então, se você não tá com a cabeça ali, é, cara, é muito puxado e a gente sabe que a nossa performance vai ser afetada. Junto com isso, teve a parte física também, que eu tava vindo ali de duas lesões. Eu tive uma lesão no peitoral, depois voltei, aí tive aquela luta com o Ian Heinisch, aí depois, pô, foi o joelho, aí eu me machuquei para voltar também de ligamento cruzado. E o problema não é nem a cirurgia em si, é o retorno, né? É você, pô, você faz uma cirurgia de ligamento cruzado, você não pode pisar no chão, você fica ali para você voltar, para você ganhar força, e depois ganhar confiança, e depois ganhar mobilidade, enfim, é um processo, né, Exato. que quem não é do esporte não entende, e ainda mais no esporte como o nosso. Então foi um período muito difícil, tanto emocionalmente como fisicamente também, porque às vezes você quer performar, você quer fazer, mas o seu corpo não deixa, né? Então aconteceu muito disso daí. Porém, nessa luta com o Brett Tavares, eu estava me sentindo muito bem. Eu estava sentindo o joelho não estava 100%, claro, mas eu estava super confiante no meu jogo, né? E foi uma luta meio parelha, meio, sabe, meio morna ali. Eu acho que eu consegui impor algumas coisas. Acredito que ele venceu aquela luta ali na experiência, que ele é um cara bem experiente, bem tático. O Brett Tavares é um cara já que está no UFC há muito tempo. E eu terminei perdendo. Mas eu estava vindo muito confiante, velho. Para ser sincero, naquela luta em especial, eu não senti muito essa pressão, não. Sabe? Foi por incrível que pareça, acho que pelo momento, pela confiança do que eu estava trazendo durante o treinamento, eu não estava sentindo essa pressão porque eu achei que eu ia ganhar aquela luta. Perfeito. Não tipo assim, aí entrei, né? Não, não é aquela coisa de, porra, entrei e vou ganhar, sabe? Não, Não, eu não entendi. foi Você essa chegou em... vibe. aquela É, vibe de eu tô foi, bem, eu tava tô bem. aquela vibe de eu tô bem, sabe? Eu Isso tô aí, bem, cara. Eu tenho tudo Mas, para claro. ganhar. Eu tenho tudo para ganhar. Se eu perder, eu dei o meu melhor, sabe? Então eu tava muito nessa vibe daí, mas é isso. Às vezes você tá nessa vibe e as coisas não acontecem. Então você tem que. Eu sou um cara cristão, acredito em Deus e tudo tem um propósito. E acredito que aconteceu por um propósito maior e realmente eu só fui perceber esse propósito depois, que foi ser campeão do PFL, que foi quando realmente várias coisas da minha vida mudaram de patamar, sabe? Sem Então dúvida. Essa tua reconstrução foi sensacional. Você sai do UFC, é, e é isso que eu quero te perguntar. Muitas pessoas, quando saem do UFC, o pessoal fala assim: ah, agora acabou, pô. O cara saiu do UFC, como é que o cara vai reconstruir a carreira dele? O cara saiu do maior eu evento do achava isso planeta. também, tá? Você também achava Eu isso? achava isso também. Achava também. Eu falei, pô, imagina, cara, eu tive três lutas em 6 meses. Fui pro UFC. Pra mim, o UFC era, meu irmão, é aqui. A galera quer chegar ali. Entendeu? Não tem outra coisa. E aí, meu irmão, eu imaginava, pô, não existe vida fora do UFC, né? É o UFC e pronto. Mas daí eu fui pro PFL, fechei um contrato melhor do que eu tinha no UFC, terminei sendo campeão, tive um tratamento lá dentro maravilhoso e falei, peraí, pô, então as coisas realmente acontecem por um motivo. E foi um período muito bom. Aquele ano ali de 2021, que foi quando eu fui campeão do PFL, eu consegui ver o quão resiliente eu posso ser, sabe? Porque eu saí de um período ruim, na sequência de três derrotas,
aí você fica mal pra caramba, né? Pô, sair do Exato. UFC e agora, o que é que vai rolar e tal, tal, tal. Você fica super desanimado. Pô, o que é que eu vou fazer agora, cara? Sabe? Eu só sei lutar. E quase que eu desistia, velho. E foi o Bochecha e o Marlinho Moraes que não deixaram. Ele falou, meu irmão, pelo amor de Deus, você é louco. Desistiu o quê, velho? A gente vê você treinando, a gente sabe do seu talento, sabe do quanto você ainda pode entregar, né? Pera aí, cara, conversa com o nosso empresário. Eu até mudei de empresário na época, fui pro Ali, aí eu comentei com ele, troquei uma ideia. Ele falou, meu irmão, o PFL só tem meio pesado. Eu falei, é isso mesmo, tô cansado também já de perder peso, vamos nessa, quero, né, quero ir para cima. E aí eu, pô, entro no PFL, me torno campeão e as coisas acontecem na minha vida de uma forma, sabe, que eu disse, pô, não poderia ser melhor, velho. Sabe? Às vezes você tá esperando tanto por um resultado, por determinada situação, e quando você vê, tem algo melhor lá na frente. E isso foi uma coisa muito real naquele momento, sabe? Porque eu comecei a lutar melhor, eu comecei a lutar com menos pressão, que o UFC parece que coloca uma pressão a você, e principalmente naquela coisa de fazer o marketing e tal, e o trash talking, que eu não sou esse tipo de cara, eu não gosto de estar falando, e sabe, eu gosto de chegar e voltar àquela essência da arte marcial, respeitar meu adversário, vou lá lutar, que é o que eu gosto de fazer, pô. Não ficar xingando os outros, entrando em briga e tal, né? Chega, né? Eu já saio na porrada demais para ainda estar tendo que discutir aí com o cara. E aí eu fui pro PFL e foi tudo muito melhor do que eu imaginava. Então foi, pô, fiquei muito grato a Deus, sabe? E é o trabalho que eu fiz junto com a minha equipe, a galera do American Top Team. Gabriel foi um cara que mesmo teve sempre junto comigo ali. A gente trabalhou bastante na parte da trocação, da troca de informação, de ideia também, que é muito importante você ter essa conexão com o seu treinador. E a gente sagrou campeão. Foi um ano muito especial, velho. Muito especial mesmo. O cara Sapato, é uma pergunta que eu quero te fazer em cima dessa tua colocação sobre o Gabriel, né? Não sobre ele, mas sobre essa conexão entre atleta e treinador, né? O, o, o corner, no intervalo, ele consegue mexer na cabeça de um lutador ao ponto de ele voltar Muito. melhor? Ou pior, né? Cara, Depende. ou pior, não só no corner, mas durante a luta. Por exemplo, o Gabriel, ele é um cara que ele é muito bom de corner, velho. Muito, muito bom. Ele tem uma visão muito boa e eu lembro até numa luta que estava muito parelha ali com o Emiliano Sordi, né? O argentino. O argentino. Ele É era um cara que dureza. vinha na temporada passada nocauteando todo mundo. A gente caiu na semifinal do torneio do ano que eu fui campeão e tava uma luta cai lá, sabe? Tipo aquela coisa meio indefinida, qual vai ser? E o Gabriel começou a falar, eu falei: "Ah, meu irmão, vamos para cima". E foi uma hora que eu precisei daquela daquelas informações, daquele estímulo ali para conseguir virar o jogo e foi o que aconteceu. Né? E eu consegui muito bem, venci aquele round e fez total diferença, velho. Eu tenho certeza, sabe? Eu me lembro muito desse momento que era. Eu tinha levado um golpe e eu abri o supercílio. E eu falei, caraca, agora ele, pô, virou round, porque você tá ali, você tá pensando em tudo, né? Tanto no que você vai fazer e no que tá acontecendo, como tá a pontuação. Então é importante você ter alguém de fora para estar te passando algumas informações que às vezes não fica tão claro, né? Principalmente se tá uma luta assim. E aí ele me passou informação de pegar por cima do jab, que é uma coisa que eu faço muito bem. E aí eu vi o corner do Emiliano falando para dar tipo dois jab e entrar o direto. Aí quando ele foi dar o primeiro jab, eu já soltei o direita por cima e também cortou ele. Eu falei, pronto, agora estamos kits, né? Tá os dois ali. E depois disso eu cresci mais nesse round, né? Então é muito importante, velho. Não só no intervalo dos rounds, como também durante o round. Te manter tranquilo, porque eu sou um cara que, meu irmão, eu já vi uma galera que deixa você mais nervoso ainda. É Eu gosto de verdade. alguém que me mantenha. Pô, irmão, já tô ali numa pilha, eu quero, meu irmão, me centrar, sabe, me concentrar ali, ficar o mais lúcido e em paz possível para botar a estratégia, né? Porque você sabe, Carlos, não é trincar o dente pra porrada. Não é isso. Nosso esporte não é isso, apesar de muita gente achar que é, né? A galera leiga. Meu irmão, você manter a sua estratégia, manter a sua tática e dar o seu melhor, o mais lúcido e tranquilo possível. Quais são as lições, mais maiores lições? Eu sei que foram muitas, né? Pela forma que você fala dos seus treinadores.
quais foram as maiores lições que você aprendeu com seus treinadores que te ajudaram a amadurecer como homem? Amadurecer como homem, cara, eu acho que eu sou um cara que eu gosto muito de conversar, né? Então eu converso muito, muito, muito com meus treinadores, converso muito aqui com Dória, com Gabriel, com Kona, com todos os treinadores lá do American Top Team. Então eu busco tanto experiências de luta como experiências de vida. E, cara, foram tantas que é até difícil dizer, mas principalmente pelo nosso esporte e como eles foram lutadores também, é a questão da resiliência, né? Da gente nunca desistir, da gente dar a volta por cima, da gente dar o nosso melhor, da gente acreditar no nosso propósito. Porque você vê, eu passei por uma fase muito ruim, velho. Né? Eu estava no UFC, vinha ali de um período de 3 derrotas, por sair do UFC e agora, não sei, não tem vida fora do UFC. Aí a galera me estimulando para ir, para continuar acreditando no meu propósito, no meu potencial. E aí eu vou, dou a volta por cima, vou para um evento que terminei sendo muito mais bem tratado, terminei sendo mais bem pago. Então, acho que a resiliência e você acreditar naquilo que você foi designado a fazer, no seu propósito, foi, acho que um dos maiores ensinamentos que eu tive aí na minha carreira de luta, juntamente com meus treinadores. Você hoje mora nos Estados Unidos, né? Você está treinando na American Top Team, uma das maiores equipes do Uhum. mundo, né? O número de treinos que você tem lá é impressionante, né? Muita gente de É todas as absurdo. categorias, do mundo inteiro. É uma grande escola já você conviver com pessoas de culturas diferentes, né? Maneiras de pensar diferentes. Mas, em compensação, né? Nada é só o bônus, tem um ônus. Você está longe da tua família, né? Como é que, cara, é lidar com É, isso, com essa questão da distância? Principalmente em momentos de é, dificuldade, momentos de angústia, assim. Como é que é óbvio que a gente sabe que os companheiros de treino viram família, né? Mas sim. como é que é lidar com essa distância, assim, da tua família, do aconchego, né? Da tua família? Como é que é isso? É, eu fui para lá em busca de um sonho, né, Carlão? Tipo, eu sabia que eu precisava sair da minha zona de conforto e a gente precisa sair da nossa zona de conforto para crescer, para amadurecer, para romper limites, e eu sabia que eu tinha que fazer isso. Lá no American Top Team, a gente tem, além de excelentes treinadores, como eu falei aqui, a gente tem muitos parceiros de treino, muito material humano, pessoas de outras culturas, galera da Europa, galera né, muito russo, americano e Brasil, enfim, tem de tudo, né? Lá eu tenho dois grandes irmãos, né, que é o Bochecha e o Cigano, pessoas que são realmente meus parceiros, aliados, minha família, né? Mas eu realmente sinto muita falta desse calor humano aqui do Brasil, da minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus amigos daqui, todo mundo que me rodeia. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito ligada a eles. Por isso que eu venho com muita frequência ao Brasil, porque principalmente em momentos assim, né, em momentos de dificuldade, você sente muita falta, né? Você quer estar perto, você às vezes precisa de um colo de mãe, né, de um conselho de um pai. Então, você estando perto faz uma diferença muito grande. Por isso que eu sempre que posso eu tiro um tempo para vir para cá, recarregar as energias, como eu estou fazendo agora, fazendo o meu camp aqui, me preencho ali, né, desse carinho, desse amor da família, dos amigos, para poder voltar com a cabeça leve e poder dar o meu melhor no período que eu estiver lá treinando para a luta. Legal. É, o atleta de alto rendimento, né, como nós falamos desde o início do nosso bate-papo, sofre uma pressão adicional, né? Alta performance. Não só o atleta, mas qualquer pessoa que escolha uma profissão que você precisa entregar muito, que você performe isso o tempo todo, você precisa Você estar não o pode tempo. errar, né? Você não pode errar, né? O erro geralmente é punido ou com uma demissão, ou uma perda de um contrato melhor, enfim. São uma série de coisas que acabam fazendo com que um atleta de alto rendimento ou uma pessoa que busca performance constante viva convivendo com essa pressão. Você passou por um momento de dificuldade, né? Depois evidenciou isso para todos, passou por sua crise de pânico. Cara, como foi lidar com esse momento tão íntimo, difícil, profundo, ao mesmo tempo sendo um atleta
que tem que performar. Porque na minha É. cabecinha aqui, meus humildes neurônios, quando conectam e pensam nessa situação, o que eu penso, cara? Uma pessoa normal, tá? Já é complicado pra caramba conviver com isso. Que tem uma vida Sim. normal, digamos assim. Mas uma pessoa que tem que Uhum. performar, isso é multiplicado por 100. Então fala um Sim. pouco pra gente sobre isso, cara. Isso aí é algo muito profundo que eu queria entender um pouco mais. Isso se liga exatamente àquela coisa da resiliência, né, cara? De você sempre voltar a lembrar do seu propósito, né? Porque muitas coisas acontecem na nossa caminhada, muitos percalços, tropeços e aconteceu na minha vida, acontece na vida de todo mundo. Então você tem sempre que lembrar do seu propósito. Eu sofro, né? Uma coisa que eu não tenho o que fazer, né? Apenas dar o meu melhor ali, né, para fugir dessa questão da ansiedade e do pânico e buscar as opções que eu tenho. E eu busquei isso daí, né, para tentar minimizar ao máximo, né? Porque e é por isso que eu gosto de falar também, porque eu sei que tem muita gente que passa por isso e que às vezes só queria uma palavra, fala, caraca, o cara é lutador, o cara sofre toda essa pressão e o cara tem uma vida normal, o cara consegue passar por isso, né? E ser bem sucedido, inclusive, né? Ser campeão. Então, por isso que eu gosto de trazer esse tema, porque eu sei que sempre ajuda, que sempre pode ajudar muitas pessoas aí que estão passando por situações como essa, que tem crise de ansiedade, que tem crise de pânico. Eu acho que é importante a gente buscar meios para minimizar ao máximo, assim, o, o que essa, sabe, o que vem junto, né, com tudo isso. Você buscar uma ajuda de um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra também, quando foi necessário. Para mim, foi necessário, né, por exemplo, entrar com as medicações, que eu tinha um pouco de preconceito até na época, mas se fez muito necessário. Buscar pessoas que me compreendessem também, que estivessem comigo, que pudessem estar me ajudando, seja um treinador, seja um amigo, né, seja um familiar, alguém que você se sinta confortável de abrir seu coração, de conversar. A gente, principalmente, né, tipo, homem e principalmente lutador, né? A gente não quer mostrar nossas fragilidades, não Exato. quer, É a síndrome do né? A super-homem, gente, né? a gente não quer acima do super-homem. A gente quer mostrar que a gente é foda, que a gente é brabo, que a gente sai na porrada, que a gente é campeão, que nada nos abala, mas não é uma verdade na vida de ninguém, né? A verdade é essa. E isso daí você termina se anulando fazendo isso, porque você internaliza muito, não coloca para fora, não busca ajuda e termina se prejudicando. Por exemplo, eu já vi que mais de 80% dos casos de suicídio são homens, exatamente por ter esse preconceito de que, pô, homem não chora, homem é brabo, homem é isso, homem é aquilo. Então, muita gente tem uma dificuldade de acordar mal, chegar para um amigo e dizer, meu irmão, caraca, não tô bem hoje, tô me sentindo assim, pô, sabe? Tem um pouco desse preconceito. Eu acho que no nosso meio, né, no meio da luta, que tem essa coisa de, pô, a gente é brabo, a gente, né? Pior ainda, né? Se multiplica por 100. Então, eu tentei quebrar tudo isso internamente, falar com pessoas que eu sabia que poderiam me ajudar, que talvez me entendessem, e graças a Deus me entenderam. Algumas outras pessoas não. Algumas pessoas têm dificuldade pela falta até de conhecimento mesmo, de não saber o que fazer, né? Mas eu acho que é importante você não desistir, lembrar do seu propósito, lembrar do que você é capaz. E uma coisa que sempre aconteceu na minha vida depois de um momento muito ruim, sempre vem um momento muito bom, velho. Sabe? Se você tiver no caminho certo, trabalhando diante do seu propósito, né, com um desejo genuíno de fazer acontecer, irmão, mesmo que você esteja passando por um momento muito ruim, que você ache que, sabe, não existe uma luz no fim do túnel, em algum momento vai acontecer, sabe? Na época eu tive vários momentos assim.
né? A época do UFC, por exemplo, quando eu saí, que estava vindo essa sequência de 3 derrotas, que eu saí do UFC, nossa, caraca, eu fiquei muito mal, velho, muito, muito mal. E aí depois vem o UFC, pô, aí depois vem o PFL, e aí eu me torno campeão, e aí, meu irmão, um bocado de coisa começa a acontecer, e, velho, é impressionante. Sempre depois de um momento de vale assim, sabe, vem um momento extraordinário. E a religião te ajudou muito? Vi que você falou que você é Muito, cristão. 100%, velho, 100%. Eu sou cristão, acredito muito em Deus, tenho muita fé e me apeguei muito nisso também. Eu tinha recebido já umas promessas, sabe? Inclusive de ser campeão. E eu achei, isso foi quando eu saí, eu tinha 18 anos de idade, você acredita? Eu acho que nunca contei essa história. Mas quando eu tinha 17, 18 anos de idade, eu estava num ciclo de oração assim, e uma mulher virou para mim e disse que me via com um cinturão, sabe? Só que, irmão, cinturão não fazia o menor sentido para mim, porque eu não fazia MMA, jiu-jitsu você ganhava medalha, na época eu era faixa azul de jiu-jitsu. Do nada, ela virou para mim, eu não tinha orelha estourada, não tinha nada, né? Virou para mim e falou, sabe, tipo de boxe e tal. Eu falei, aquilo para mim não fez muito sentido na época. E aí eu depois comecei a treinar MMA, fui pro TUF e essa mesma pessoa me mandou uma mensagem, velho, no Instagram. Você Caramba. lembra daquele dia? Eu falei, caraca, eu lembro daquele dia. E eu falei, na minha cabeça, eu falei, vou ser campeão do UFC, né? É. Vou ser campeão do UFC e tal, tal, tal. E daqui a pouco, planos frustrados. 3 derrotas, saio do UFC. Eu falei, caraca, como assim, né? Você questiona Deus, né? Ué, mas não era, não ia ganhar um cinturão, não ia isso e aquilo e tal, 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 o que é que tá acontecendo, né? E aí, pô, Deus colocou pessoas também boas na minha vida, como eu falei, né? O Marlinho, o Bochecha, que não me deixaram desistir, que fizeram de tudo para me ajudar. E quando veio no final desse ano, 13 anos depois, né? Daquele E, dia lá, né? Tinha 18 anos, fui ser campeão com 31. E aí eu ganhei o meu cinturão, a minha promessa, né? Isso daí foi um dia muito especial. Eu lembro que eu voltei, a luta, inclusive, foi na Flórida. Eu tava no hotel, fui de carro, né? Porque, pô, imagina, é meu bairro ali, né? Eu tava em casa. Então, eu voltei da luta no meu carro, com o cinturão do lado. Eu me lembro, tipo assim, de chorar, realmente agradecer pelo aquele momento. Foi um momento muito especial para mim. bacana pra caramba. História interessante. Pô, escreve um livro, isso é legal. É, contar suas histórias, isso é legal. E Eu tenho vontade. vamos lá, cara, passando por isso. Aí eu pergunto, eu fiquei intrigado, cara, momentos de que você entra em angústia, momentos que você volta em euforia e controlar isso, aí você vai e entra no Big Brother, né? Exposição maior não existe, né? Impossível, O né? impossível, né? Total ali, o Brasil inteiro te assistindo lá, nem sei quantos milhões de pessoas assistem, mas enfim, é Big Brother 23 que você participou. Cara, como é que foi? Primeiro Isso. você receber o convite. Segundo, você pensou, cara, não, imagina, se eu tiver no momento meu ali que eu esteja mal de cabeça, como é que eu vou lidar com aquelas pessoas de diversas culturas, enfim, uma exposição muito grande de mídia. Como foi aceitar esse desafio, cara? Então, eu tava vindo, eu sou um cara meio hiperativo, eu não consigo ficar parado, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, sabe, Carlos? E eu tava vindo num período muito bom, muito confiante, muito bem, e terminei tendo uma lesão no joelho, rompimento do ligamento, menisco, cartilagem, meu irmão, não tinha o que fazer, sabia que não iria voltar para a próxima temporada, não iria dar tempo, não tinha tempo hábil para isso. E aí eu recebi esse convite, teve essa oportunidade para o Big Brother, falei, quer saber? Eu vou, sabe? Tô aqui, não vou conseguir lutar esse ano, vou ter experiência, de repente, vou conseguir mais visibilidade, aí você consegue mais patrocínios para as lutas e tal. Posso também mostrar para os outros o que é o meu esporte, sabe? Falar um pouco disso, trazer um pouco da nossa experiência de luta e tal, tal, tal. Acho que vai ser interessante, né? Imaginei. E aí fui. Mas realmente não foi tão fácil quanto, quanto eu imaginava. Eu achei que fosse ser um pouquinho mais leve do que foi, para ser sincero. O que você traz assim de experiência do Big Brother especificamente para a tua vida, positivos e negativos? O que você trouxe assim daquele momento, daquele aquário ali que vocês vivem para a tua vida, cara?
É, cara, é difícil pela exposição, né? Você está numa casa muito heterogênea, com pessoas completamente distintas uma da outra, né? Um querendo, pô, é um jogo, só que é um jogo meio bem injusto, na verdade, né? É muito difícil e às vezes querem te colocar num lugar bem inconveniente ali, né? Exatamente para te tirar do jogo. Só que isso afeta muita coisa, né? Afeta você, afeta a sua saúde mental, afeta as pessoas ao seu redor, afeta a sua família, afeta seus amigos, afeta todo mundo, porque você, como você falou, você está no aquário, eles te botam assim, pá, no aquário, você está ali naquela exposição, e as pessoas se acham no direito de te julgar por cada pequena situação que acontece. Às vezes, uma situação boba se torna um grande furacão, uma grande coisa, e as pessoas terminam relacionando o que está acontecendo lá dentro com a vida delas aqui fora, sabe? Terminam criando uma expectativa em cima de você que, na verdade, é uma expectativa dela, não é uma expectativa sua. Porque cada um Perfeito. tem uma maneira de agir, tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de se comportar ali e está à frente das próprias decisões, mas as pessoas terminam criando expectativas, né, em você de alguma maneira, e se você não supri-las, muitas vezes as pessoas têm uma energia que é até difícil de descrever para simplesmente destruir qualquer um que não pense igual, sabe? E isso é muito difícil para eu entender, inclusive, porque é uma coisa que eu não consigo compreender, sabe? Eu, por exemplo, se há alguém que eu não admiro, eu simplesmente ignoro. Mas às vezes as pessoas não admiram alguém e dizem eu quero destruir essa pessoa de alguma maneira, sabe? Ela não agiu de acordo com a forma que eu acredito que é certo no mundo, né? Como se uma única maneira fosse a maneira correta de, né, de você pensar, agir, ou seja lá o que for. Então, existe uma pressão muito grande, existe uma exposição muito grande, você está completamente exposto. Então, para mim, principalmente que tenho essas questões, foi uma, foi, de certa forma, foi um trauma, né? Emocionalmente, eu tive algumas coisas que me deixaram bem mal, e tive muitos aprendizados também, né? Eu consegui enxergar cada obstáculo termina que você ultrapassa, claro, você termina vendo mais à frente, né? E você aprendeu, porque quando é uma situação que mexe muito com você, você termina aprendendo muita coisa, né? Então eu amadureci bastante nesse período, apesar de ter sido muito, muito, muito difícil. Verdade, você falou algo importante, e não só dentro de um reality show como o que você participou, mas as redes sociais você vê hoje em dia, né? As pessoas elas te julgam muito porque pela lente que elas te enxergam, né? Elas veem você por uma Sim, lente e elas acham que você é aquilo e acabam te é. julgando por uma lente que ela colocou e não que você seja aquilo e cria uma expectativa E muitas todo mundo, vezes errada, né? e todo mundo tem, cara, e todo mundo tem os seus traumas, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, os seus próprios obstáculos, entendeu? Então, ninguém é igual, são pessoas que pensam diferentes e tá tudo bem. Desde que você não invada o espaço do outro, desrespeitando o outro, agindo de forma inadequada, sabe? Tá tudo bem você pensar diferente, sabe? E a minha expectativa não é a mesma que a sua, né? Você vê, no, Sim. no esporte acontece isso. Você bota uma expectativa sobre alguém, meu irmão, porque, sei lá, Neymar tem que fazer isso e ele tem que treinar e ser campeão do mundo. Cara, às vezes não é bem o que você sabe, o que aquela pessoa quer, né? Tá lá John Jones foi pra festa, sei lá, meu irmão, ele quer fazer o dele. Tipo, cada um tem a vida que escolhe, cada um faz o que quer fazer e não é a sua, não é o seu dever, né? E nem é uma opção sua o que aquele cara vai fazer. Você não pode controlar a vida do outro, né? Tem que controlar a sua. Acho que é mais por aí, né? O Exatamente, pô. respeito para quem precisa de respeito, né? É aquela história. Exato. O meu limite termina quando começa o É, seu e aí todo mundo convive bem. é. E tem uma coisa também, Carlão, que é a falta de ah,
não existe uma resposta rápida para muitas coisas que acontecem na internet, sabe? Uma consequência rápida, assim, falo em relação à justiça mesmo e tudo isso, sabe? Porque hoje as pessoas falam o que quer e é liberdade de expressão, sendo que muitas vezes ultrapassa um pouco isso daí, ultrapassa bastante, na verdade, né? Só que não vai ter uma consequência, são muitos empecilhos, aí termina simplesmente passando, entendeu? Acaba sendo um território livre, né? As pessoas falam o que quer, É, sem uma consequência. é, Isso realmente é um sem ponto uma importante. consequência, principalmente uma consequência imediata, né? Porque se você tá, sei lá, até no tete a tete é mais fácil, né? Mas não, é do outro lado, às vezes são pessoas que se escondem, porque tem os próprios traumas também, Sim, né? Uma das coisas que eu fiquei tranquilo, assim, que eu dizia, cara, isso daqui espero que de alguma forma esse ódio, ou sei lá, que às vezes as pessoas liberam sobre alguém, esteja aliviando ele, sabe? Porque pelo menos está fazendo bem a alguém. Eu não sei como pode fazer bem, mas se de alguma forma está fazendo, massa. Eu estou sendo, de alguma forma, um caminho de alívio, de paz para aquela pessoa. Apesar de eu não achar que essa seja a maneira correta. não, perfeito. Eu acho que E nunca é. apesar de Eu que. entendo a sua. Apesar de que você. Porque, tipo assim, você tem aquela questão da dopamina. Às vezes você vai lá e a dopamina vai lá em cima, depois vai piorar, sabe? Mas naquele momento, aliviou, né? Aliviei a dor de alguém só dela me xingar ou de fazer alguma coisa. É, Mas, na verdade, quem mais se machuca e quem mais se prejudica, quem mais entra nesse ciclo dopaminérgico e de ódio, seja lá o que for, é ela, entendeu? Mais do que eu, inclusive, que tô ali sendo hostilizado, sabe? Com certeza. Na final, ela está falando muito sobre ela, né? Cada vez que ela É, tem essa descarga de dopamina, como você colocou, ela, no fundo, no fundo, no fundo, ela está se olhando no espelho e ela não quer se olhar no espelho. E isso dá uma irritabilidade muito grande ao ponto dela querer agredir alguém. Né? Às vezes você está mais próximo do é, teclado e ela acaba agredindo alguém. é, Antigamente, as pessoas agrediam é. seus pares, né? Seus familiares. Mas hoje em dia as pessoas se trancam no quarto Vizinho, né? e agridem os outros, né? Hoje, com a internet, É, agridem os outros. Antigamente, a é, agressão era com as pessoas que estavam ao seu lado. Mas fomos passando para uma existe outra. uma, Pode falar. existe uma grande necessidade das pessoas de atenção, entendeu? Sim, sim. De ser É. visto, de se sentir, é, de se sentir importante, sabe? Algo nesse sentido e que terminam buscando os caminhos errados, sabe? Concordo com Eu acho que você. trabalhando no seu propósito, trabalhando em um propósito, em algo que te preencha de fato, aí você vai se sentir completo, sabe? E eu acho a grande vibe no momento, a grande busca, melhor colocando, no momento hoje que vivemos, é essa busca pelo propósito. As pessoas não sabem o que é o Acho propósito muito. e, consequentemente, as pessoas nem têm como buscá-lo, porque não sabem qual é o seu propósito. Então, Uhum, geralmente, elas uhum, procuram um propósito do outro. E aí cria uma uhum. expectativa na vida do outro. E quando você É, não pode, como você é, bem colocou, criar uma é, expectativa na vida do é, outro. é. Cara, eu acho que assim, o propósito, muita gente às vezes pergunta, ai, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Cara, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que você veja significado. E se você viu significado e ajudou outras pessoas ainda, além de você mesmo, você nem precisa perguntar qual é o seu propósito, esse é o seu propósito, sabe? E muitas vezes, quando você. Eu vi uma. Eu não vou lembrar de quem falou isso, mas me deixou bem atento ao que ele falou. Esse cara falou, não sei se foi um filósofo, eu não vou realmente, não vou fazer aqui da identidade de uma pessoa que não é. Então, eu vou simplesmente colocar aqui uma frase que eu Oi? ouvi. É o seguinte: você está Uhum. procurando o teu propósito? Foi bem assim que essa pessoa falou. Pensa naquilo que você está com inveja do outro. Tá ali teu propósito, é que você não tem coragem de botar a mão na cumbuca e fazer. Mas teu propósito tá ali. Vai lá fazer aquilo. Se você tá com inveja daquilo, é porque você quer muito aquilo. Então vai buscar aquilo, porque aí você para de ter inveja e acha teu propósito. Falou mais ou menos assim. Aham. Aí eu pensei bem, cara, não é que esse cara tem razão? Porque geralmente o cara fica com uma inveja, criando ali uma. Olhando a grama do vizinho. Amigo, vai plantar uma grama Aham. igual que você vai achar teu caminho. Enfim, pelo menos você vai ocupar seu Exato. tempo.
É isso mesmo, velho. Você tem que achar o que você veja significado, sabe, Carlão? E eu acho que quando você envolve outras pessoas, porque, cara, a gente vive num mundo e eu acredito que pessoas são importantes, sabe? Eu não gostaria de viver sozinho no mundo. Seria super sem graça. Sabe aquela coisa de que mesmo você pode estar no melhor lugar. Porra, e eu já vivi essa experiência. Você está num lugar maravilhoso e tal, 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 mas pô, você está sozinho ou você está numa companhia que não te agrada muito. Perde Dane-se, sentido. vai ser a mesma coisa, sabe? Mas se você tá, meu irmão, pô, numa casinha, num boteco, numa praia, que é mar, areia, seja lá, sei lá, velho. Na rua aqui, sentado como é, na calçada, com pessoas que te, sabe, que te façam sentido. Caraca, é o melhor momento, sabe? Então, eu acredito muito nisso, que o propósito é isso daí, velho. Não é o dinheiro e tal, claro que é importante, né? Mas qualquer coisa que te traga significado, né? E Perfeito. se você tem, e se com isso você ainda consegue ajudar outras pessoas, irmão, aí é maravilhoso. Sem dúvida. Ajudar o próximo sempre. Aliás, é uma missão do cristão, né? Ajudar o próximo. Aliás, deve ser uma missão de É, qualquer ser humano que tem empatia, ajudar ao é. próximo. Cada um na sua medida, mas ajudar ao próximo, seja com uma palavra, seja com a ferramenta do dinheiro, enfim, ajudar ao próximo é algo que deve ser feito por todos nós, Uhum. independente de religião ou classe social. Cara de sapato, fala uma coisa para mim. Você agora está focado em retornar aos treinos, está voltando, tá umas férias mistas, né? Como você bem colocou, descansando com a família, mas treinando também. Vai retornar aos Estados Unidos. O teu objetivo é lutar a próxima temporada da PFL, né? E aí Isso. você já está começando a traçar como é que vai ser ali os seus possíveis adversários? Você já está começando a pensar nisso ou ainda não? Agora só está querendo fazer uma manutenção física e técnica para chegar nos Estados Unidos e começar a pensar nisso. Já a gente sempre já via ali os adversários, né, que estão presentes e tal, então a gente já começa a trabalhar com, com alguns objetivos, pessoas que a gente acha que vai bater de frente logo no início, né? E os cabeças de chave também, né? Que você vai olhando assim, vai, bom, aquele cara tá, pode ser ele, tal, tal, tal. Então a gente já começa a pensar um pouco nisso, mas como ainda estou nesse período de base, sabe, do treinamento, eu tento não focar tanto. Eu faço o período de base focando mais em mim, né? E quando estiver mais próximo, aí eu começo a fazer mais esse planejamento em cima do meu adversário. Perfeito. E uma questão que a gente sempre fala é que geralmente o atleta, né, o lutador, vamos falar do lutador aqui, do atleta de luta, o Uhum, sonho dele é ganhar uma grana e a partir dele conseguir uma estabilidade financeira. Você já conseguiu essa estabilidade uhum. financeira? Qual é o estímulo? Qual é o que move o cara de sapato vir para o Brasil, tá treinando ali, tomando uma massa, treinando com Dória, treinando ali com Malhadinho. Pô, ou seja, você está completamente focado na tua missão, na tua profissão, que é ser lutador profissional. O fato de você já ter conseguido uma estabilidade financeira não tirou você do seu objetivo, né? Ou seja, do seu propósito. Então a pergunta que eu digo, como é que você faz para manter estimulado, cara? Porque muita cara, você vê, começa a ganhar uma grana, você ganhou ali o prêmio da PFL de 1 milhão, ganhou bolsos melhores, ou seja, já vinha no UFC, um atleta do UFC, ou seja, com um outro pedigree, com uma outra patamar financeiro em relação à maioria absoluta dos lutadores do mundo. E aí, cara, você é elite. A gente pode colocar que você é elite de um grupo de lutadores. E aí, como é que você Uhum. ainda busca o estímulo, cara? Você me respondeu, é o propósito, né? Você sempre lembrar do seu propósito. Qual é o seu propósito? Cara, eu fui campeão, quero continuar sendo campeão, quero continuar evoluindo, quero continuar aprendendo, é, quero fazer tudo isso mais para frente, para, sei lá, conquistar outros objetivos, seja uma família, ou qualquer que seja, né? O seu propósito ali. A gente já respondeu, falou dele o tempo todo, né? O propósito. Quando você lembra dele, por mais que você às vezes se
perca, né? Tem dias que a gente não acorda com vontade de treinar, de levar uma massa, de levar soco, de, né? Às vezes você acorda, muitas vezes a gente acorda cheio de dor, cheio de lesão, cheio disso, daquilo. Eu já fiz lutas por exemplo, naquela temporada 2022, eu fiz duas lutas com o joelho, estava parcialmente rompido já, o ligamento cruzado. Eu mal conseguia pisar direito, mas a gente estava lá batalhando exatamente. Eu já tinha sido campeão, mas eu estava lá, ó, lembrando disso, lembrando do meu propósito, que é mais um passo, né? E aí a gente, meu irmão, a gente tira força e não sei da onde, velho, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Esse é o objetivo, né? Saber onde quer chegar, né? É que muitas pessoas não É, sabem aonde quer chegar, né? E esse acho que é a resposta é. tua foi perfeita. Saber aonde quer chegar. É, pô, se aterrar, sabe? Se aterrar ali, olhar, pisar no chão e dizer, meu irmão, eu quero chegar lá. O que é que eu preciso fazer para chegar lá? Porque a gente vive hoje num período que é tudo muito rápido, né? Você vê, até um tempo atrás a internet era discada, meu irmão. Você tinha que pegar o melhor horário para não ficar muito caro, e aí você tinha que discar e tal. E as próximas gerações não vão nem saber o que é isso. A gente pegou muitas mudanças. Então é tudo muito rápido, né? Pô, é o TikTok que você passa rápido, é muita dopamina e tal. Então as pessoas esqueceram que é um processo, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam: ah, pô, falta o treino hoje. Eu falei, irmão, deixa eu te falar, o treino de hoje vai fazer diferença, não é porque é um dia, não, é porque para você virar um atleta de elite, você não. Caraca, agora eu vou ver um vídeo no YouTube, vou pegar aquela e agora eu virei um cara foda. Meu irmão, você tem que repetir a mesma coisa diversas vezes. Antes de ser atleta de MMA, eu era atleta de natação. Sabe, eu acordava 5 horas da manhã, 5 mil eu estava na piscina, 7 horas eu estava na aula no colégio, eu tinha 14 anos de idade. Depois eu ia para casa, almoçava, voltava, 2 e meia eu estava na piscina de novo, 7 horas eu estava em casa, 8 e meia eu estava dormindo. Eu sempre fui atleta, eu sempre gostei dessa vida, sabe? Então, aquilo ali me motivava, mas era todos os dias eu tinha que fazer isso, porque a natação às vezes era um milésimo de segundo, sabe? Eram coisas que era um treino, sabe? Um dia que mal dormido e tal, faz uma diferença absurda, sabe? Perfeito. Então, não é do dia para a noite. Ah, eu aprendi uma posição aqui hoje, agora eu vou ser bravo, vou pegar todo mundo nisso daí. Até porque você não vai. Você tem que manter a constância, ir aprendendo, ir evoluindo, e cada dia é importante, cada dia é um pouquinho ali que você evolui e cresce. Qual a maior habilidade que você possui que, quando você está em momentos de dificuldade, você sabe que você se agarra a ela para ir para frente? Qual é a mobilidade que você sabe assim, essa habilidade, essa virtude eu tenho, que é a virtude que me faz seguir em frente? Cara, eu acho que tem duas coisas, tá? Uma eu vou falar, acho que são as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho pessoas muito especiais, tá? Isso não é uma, não sei se eu posso, não é uma virtude minha. Vamos dizer que, sei lá, as pessoas, graças a Deus, gostam de mim, né? E eu tenho grandes amigos que me ajudaram muito na minha vida, sabe? Isso daí eu acho que não é nem uma virtude, é uma bênção que eu tenho de ter pessoas especiais ao meu lado. E uma virtude que eu tenho, eu acho que é, cara, resiliência, sabe? Continuar acreditando, continuar batalhando, e buscar dar o meu melhor, sempre assim, com o que eu tenho, sabe? Pode não ser, meu irmão, o melhor ou no melhor, mas eu vou dar aquilo que eu tenho. Se eu tô com, meu irmão, um joelho ruim e tal, eu vou fazer o melhor que eu puder, mesmo com aquele joelho ruim, sabe? Se eu tô com a mão machucada, eu vou fazer o mesmo. Se eu tô num dia triste, eu vou pro treino independente, mesmo que eu leve uma massa e tal, eu vou. É isso, eu nunca pensei em desistir, assim. Eu acho que a gente volta para aquele mesmo papo, né? Lembrando sempre dos nossos propósitos e de onde a gente quer chegar. Se a gente pudesse fazer um top 5, top 5 dos lutadores mais importantes que você viu lutar ou que te influenciaram, tá? Que você tenha visto lutar ou que te influenciaram. Quais seriam esses top 5? Tá. Que me influenciaram, já vou falar logo o Cigano, que é um cara que me influenciou tanto com o exemplo dele, por ser meu amigo, por estar presente, por eu saber de onde ele veio, da volta que ele deu por cima. Ele é um cara que começou a lutar com 21 anos de idade, com 26 se tornou 26, 27, se tornou campeão, né? A pessoa que teve primeiro contato com artes marciais aos 21 anos de idade foi com jiu-jitsu, tá? Não foi nem com boxe. A galera acha que o Cigano veio do boxe, não. Ele, meu irmão, ele veio, tipo assim,
Do jiu-jitsu. de servir linguiça na churrascaria e lavar prato para começar a treinar um jiu-jitsu ali para emagrecer para se tornar campeão do mundo logo logo. Então, meu irmão, é um grande exemplo que eu tenho por saber toda a história dele. Não posso deixar de lado John Jones, Anderson Silva, Minotauro, caraca, é difícil, e Jorge St-Pierre. GSP. Perfeito. Esses são os seus top 5. E aí eu vou fazer a pergunta. Hoje, na tua categoria de peso, né, que você está lutando, nem estou falando dos médios, os meio pesados, para você, quais são os top 5 do mundo, os melhores meio pesados do mundo para você? Melhores meio pesados. Eu, Lógico, tem que colocar isso. lógico. Alex Poatan, Poatan, o Rakit, sabe? Sei, Alexander Alexander Rakit. Rakit. É, o campeão do Bellator, como é o nome dele? O russo. Campeão da onde? O que ele lutou com Capelosa naquele Bellator vs PFL, É o da Nenkov, atualidade. o Vadim Nenkov. Nenkov, é ele Ele é mesmo. bom mesmo, ele é muito bom. Ele mesmo. Ele é, Ele é muito bom. Ele ele é é muito muito bom. bom, Ele é cara. muito bom. Ele é bom de verdade. Ele é. E o outro é acho que é o Ankalaev, velho. Mas era aquele outro que lutou com o Glover também. Eu tava pensando nele e naquele outro. Como é o nome dele? Jan Gosto muito Blachowicz? dele também. Já lutou com O Jan Blachowicz? o Blachowicz. O Blachowicz. Blachowicz. Eu tava na dúvida dos dois. Assim. Mas eu Legal. acho que eles. É uma galera. Tem muitos bons lutadores, né? Tem uma molecada nova chegando. É. Tem esse Carlos Zuber, que também tá chegando, que é muito bom, né? Tem o Musakanov. Aham. Enfim, tem uma galera boa chegando. Legal. Não, tem muita Tem gente muita boa, gente velho. boa chegando. Na PFL, assim, quem você acha que o seu. Cara, esse cara vai ser luta dura pra mim. Tem algum cara que você. Nossa, essa luta vai ser uma luta que eu preciso estar no meu 110%. Todas, todas. Não tem nenhuma moleza ali, velho. É puxado. Tá lá, pô. Tá o Phil Davis. Tá o australiano, que é o. Ai, agora me fugiu também. Tô, rapaz, é muita porrada na cabeça. Tô esquecendo o nome da galera. Mas é o. Sabe o australiano? Que Sei. era do UFC também. Primeira luta do Adesanya é o. Ah, sim. Vou pegar o nome dele. É muita gente. Putz. É É. muita gente. Normal, É muita muita gente. gente, velho. É muita gente. Tem uma galera boa, velho. Tem uma galera boa. Tem o Corey, não tá no torneio, mas também é um cara muito bom. O Corey Anderson é um cara bom também da 93, tá? Muito Que eu bom, até muito esqueci de bom. falar. É um cara muito duro. O Corey Anderson Experiente, é um cara outro duro. cara, Mas que eu vi que tá no torneio, tem o Phil Davis e tem esse australiano. Acho que são dois caras pedreira, assim. Pô, legal. É, a gente tem Tem- aqui um bate-papo que a gente faz aqui a manopla. O que é a manopla? Eu falo uma frase ou uma palavra, você de bate pronto dá seu jab direto. É Vamos isso lá, tá mesmo. preparado? Tá aquecido? Guarda alta? Preparado. É isso, né? Vamos. Família. Família é aconchego, sabe? É colo. Foco ou disciplina? Foco ou disciplina? Disciplina. A importância da saúde mental. Caraca, cara, o cérebro é um órgão tão pequeno, Carlão, e usa, tipo assim, e demanda tanta energia, sabe? Ele usa tanta energia. Cara, é muito importante você estar com a cabeça em dia, você estar bem, sabe, com a cabeça boa, sentindo que você está seguindo o seu propósito, seguindo o seu caminho, tá, que você tá no caminho certo, sabe? Eu acho muito importante, velho, saúde mental. Eu sei, porque eu sei como é difícil lidar com, por exemplo, o pânico, da pressão e ansiedade, tudo isso é complicadíssimo. Então, meu irmão, saúde, o cérebro controla o corpo, não é o contrário, né? Então é muito importante a gente estar bem com a gente, sabe? Jiu-jitsu ou MMA? Jiu-jitsu, PFL ou UFC? FL. Qual o maior desafio que o cara de sapatos já teve? Qual o maior desafio? Cara, eu acho que
foi realmente essa questão com as minhas crises de pânico e de ansiedade. Só quem vive para saber, né? É muito difícil, é uma luta interna, sabe? E, e a gente mesmo já disse, né? Todo mundo sabe que a nossa maior luta é com a gente mesmo, né? Você pode estar ali com o meu irmão, sei lá, um gigante do outro lado, mas a nossa luta interna é a nossa maior luta, literalmente. O cara de sapato de 2014 venceria o cara de sapato de 2025? Nem fudendo. Cara, esse rapaz 2025 tá mais experiente, é mais ligeiro, sabe o que tem que fazer. O futuro, vou dar uma chance pra você, em duas palavras. O futuro em duas palavras. Família e propósito. A Cara de gente falou sapato, tanto. pô, cara, já quero te agradecer esse teu tempo. Eu sei que é um tempo de descanso, que você tá com teu pai, revendo os amigos, também tá treinando, como você bem colocou, foi lá treinar com Dória. E te agradeço por esse breve bate-papo aqui. O de lutador para lutador é isso, esse papo informal entre dois lutadores, um leão velho e um leão novo, batendo um papo sobre a vida, sobre o esporte, sobre o futuro, sobre o passado. Então, te agradeço profundamente por ter participado. E antes de encerrarmos aqui nosso bate-papo, eu queria que você olhasse para a lente da verdade aí e mandasse uma mensagem para os atletas que estão buscando o mesmo sonho que você. Quer ser um campeão, quer ser um lutador, tem aquele sonho grande no coração, ardente, mas tem um medo. Então, fala para eles. Cara, eu só posso dizer o que a gente já vem falando aí durante toda essa entrevista. Acredite no seu propósito, confie e dê o seu melhor. Tudo que você tiver, dedique toda a sua energia, todo o seu foco, dedicação para aquilo que você tanto sonha, para aquilo que você tanto deseja. Se você quer ser campeão, faça acontecer, ame aquilo que você faz e dê o seu melhor todos os dias. E o seu melhor, às vezes, num dia não vai ser tão bom assim, mas vai ser o seu melhor naquele momento. Então, acredite nisso, não se culpe tanto, não se julgue tanto, apenas dê o seu melhor, faça tudo isso de forma genuína, sem passar por cima de ninguém e acreditando que eu tenho certeza que as coisas simplesmente acontecem. Muito obrigado. Mensagem dada, anota aí, segura para você, porque esses insights são poderosos. Se você tiver com o ouvido aberto, porque muitas vezes o cara ouve, mas não capta. Então, ouve aí Mas não com o escuta, coração, ouve, mas não não absorveu. absorve. Absorva os ensinamentos que já passou por uma longa jornada, vem passando por uma longa jornada, aprendendo, construindo, se reconstruindo. E geralmente essas pessoas são pessoas que chegam lá. Então, você que está começando, anota aí e guarda para você. Sabe o que eu fazia? Vou te confessar aqui algo que eu fazia. Quando eu li um livro, na minha época não tinha internet, não tinha tanto acesso à informação como agora, né? Eu tinha que ler muitos livros e até a televisão era limitado o tipo de informação. Mas quando eu via um filme com uma mensagem, um livro, eu pegava aquilo e colocava no meu armário. E anotava no meu armário, pregava no meu armário, ou escrevia no meu armário lá aquela Pode ficar frase, aquela lembrando. mensagem, e toda vez que eu abria a porta do meu armário, eu relia aquilo e aquilo entrava na minha mente e me fazia, né, fazer o que deve ser feito. Então, hoje não, hoje é mais É, fácil. O cara pode gravar no celular, o cara é. pode gravar, mas é algo que eu fazia Bota que sempre ali. funcionou muito para mim, né? Bota no plano de tela do celular, né? Sempre funcionou muito para mim, né? Aprender tanto com os acertos quanto os erros dos outros, né? Sim, Irmão, demais. É isso mesmo, Carlão. Eu aprendo muito vendo os outros, né? Para que a gente não. Porque aprender com os nossos é mais difícil. é mais doloroso, né? Muito mais. É isso, cara. Obrigado pelo seu tempo. Deixa uma mensagem para a galera aí poder assinar e compartilhar aqui o canal Fight Mode TV. Aí é um novo projeto, tá? Um novo canal. A gente quer ser o canal aqui de todas as artes marciais, não só do MMA, do jiu-jitsu, mas também do boxe, do Uhum. karatê, do sandá, da capoeira, do kickboxing. Nós queremos falar com todas as tribos da luta, porque apesar de sermos
todos uma irmandade da luta, são tribos dentro dessa irmandade, né? Então a gente quer É ser o canal dessa verdade. irmandade, porque a gente sabe que tem uma galera do karatê que tá aí querendo mostrar seu trabalho, do jiu-jitsu, da capoeira, do judô, e o Fight Mode TV tá aqui para isso, para ser o canal das artes marciais, daqueles que amam e respiram os esportes de combate. Manda uma mensagem para a galera do Fight Mode TV aí. Massa demais. Carlão, primeiro, parabéns aí por esse projeto, que tenha muito sucesso. Estou aqui na torcida, então por isso eu venho pedir para a galera também, ó, como é? Curte, comenta, compartilha, espalha aí essa novidade, esse projeto aí do Carlão, que é um cara que eu também acompanha há bastante tempo, tá ali como comentarista, é um cara que já foi lutador, que sabe, né, o que tá falando, não é da boca para fora, né, Carlão? Já viveu muito, então espero que realmente tenha muito sucesso, vou estar na torcida para isso e que a galera possa ir, a galera da luta, tá acompanhando e fazendo parte desse movimento aí junto com você. Obrigado, cara de sapato. Deus te abençoe. Sucesso. Quero te ver Valeu. campeão, bicampeão Obrigado. na próxima temporada do PFL. Bicampeão do PFL. Estaremos aqui torcendo por Vamos pra você. cima. Muito obrigado. Valeu, Carlão. Tamo junto, meu Tamo irmão. junto, irmão. Obrigado. Fé com Deus. É isso, rapaziada. O que é Valeu. bom Fica dura com pouco. Deus. Hoje o nosso papo foi muito bacana com o cara de sapato. Espero que você tenha gostado. O de lutador para lutador fica por aqui, porque você sabe, aqui o papo é diferente. É de lutador para lutador. Abraço.